relato da criação que nós começamos a ouvir ontem se encaminha para o sexto dia, que é quando Deus cria o homem e a mulher. No centro da criação está o ser humano, que, como nós sabemos, pertence tanto ao mundo material quanto ao mundo espiritual. O ser humano é uma síntese de tudo aquilo que Deus criou. Ele pertence ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e também ao reino espiritual, ao reino dos anjos. Ele tem um pouco de cada um dos seres que Deus criou. Por isso, ele é a síntese de tudo aquilo que Deus criou. É, podemos dizer assim, a obra-prima de Deus. E a igreja também nos ensina que tudo que Deus criou no mundo material, Ele criou para o homem, por causa do homem. Porque o homem é dotado de consciência. E por isso nós, em nome de toda a criação, adoramos a Deus, prestamos culto a Deus, porque somos conscientes de que foi Ele quem nos criou. Então, o sexto dia da criação termina com Deus dizendo que, o texto diz que Deus viu que tudo era muito bom. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. E depois, no sétimo dia, Deus descansa. E descansa justamente porque criou o homem. E agora Deus tem um lugar para descansar. Em nós, Deus encontra o seu repouso, Deus encontra o seu descanso, ou Ele quer encontrar. Ele nos criou por amor, para que nós pudéssemos receber o seu amor e termos consciência. Também as pedras são amadas por Deus, também as árvores são amadas por Deus, os animais, mas porque não são dotados de inteligência, de vontade, de consciência, não podem receber esse amor, perceber esse amor. Nós podemos. Então, nós podemos receber o amor de Deus e corresponder. E justamente assim Deus pode repousar, Deus pode descansar, habitando em nós, fazendo morada em nós. E assim, o mundo material, no ser humano, se une, está substancialmente unido ao mundo espiritual. Os anjos são mais nobres do que nós, têm maior dignidade do que nós, mas são espíritos puros. Então, no ser humano, Deus quis unir esses dois mundos, no corpo e na alma, que no ser humano estão essencialmente, substancialmente unidos, o mundo espiritual e o mundo material. Nós somos imagem de Deus, criados segundo a sua semelhança. Isso significa que o ser humano é uma espécie de sacramento de Deus.
E no Evangelho, Jesus está em debate ali com os fariseus, com os mestres da lei, a respeito daquelas tradições que os judeus tinham de lavar as mãos antes das refeições e o modo certo de lavar copos, pratos. Claro que nós lavamos as mãos por motivo de higiene e eles lavavam as mãos por motivo religioso, de pureza ritual. E Jesus então cita o profeta Isaías, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E cita um exemplo, de como eles agiam em relação ao quarto mandamento, mostrando que o conhecimento que os fariseus tinham da lei, um conhecimento minucioso dos detalhes da lei, muitas vezes era usado para que eles pudessem justamente burlar a lei. Como se diz hoje, eles iam procurando as brechas da lei para poderem usá-la em benefício próprio, segundo os seus interesses mais mesquinhos. E mesmo assim, pudessem continuar se considerando estritos cumpridores da lei. A lei, na verdade, é dada para os imperfeitos, para quem não ama. Por isso aqui a Escritura também diz que quem ama cumpriu a lei. São Paulo diz que o amor é o perfeito cumprimento da lei. Porque eu posso praticar o bem, porque existe uma lei me coagindo, me obrigando a fazer o bem, porque se eu não fizer o bem, haverá algum tipo de sanção, algum tipo de castigo, ou fazer o bem por amor. E Jesus veio justamente nos levar desse modo imperfeito de procurar agradar a Deus para um modo mais perfeito, não por coação, mas por amor, não como escravos, mas como filhos. Então nós devemos sim obedecer a Deus, mas cada vez mais porque amamos a Ele e não por medo de algum castigo ou porque procuramos algum benefício. Assim Jesus mostra a hipocrisia daqueles fariseus e nos ensina também que a lei é uma expressão da vontade de Deus. Mas mais do que cumprir a lei, nós devemos querer agradar a Deus porque o amamos, porque nos sabemos amados por Ele e queremos corresponder ao seu amor. Escolher o bem, a verdade, pelo bem e pela verdade, e não por outros motivos, por algum benefício, por alguma recompensa ou por medo de algum castigo. Então peçamos a Jesus que nos leve por essa estrada, por esta via da perfeição, a perfeição cristã que consiste em amar a Deus com perfeição, que é o caminho da santidade, de nós procurarmos fazer a vontade de Deus, não por causa da lei, mas
por causa de Deus mesmo. Amém.